Estão a ver aquelas séries que vemos de fio a pavio. Esta semana foram 19 horas em frente à televisão ou à escuta da Rádio Observador. 3 audições parlamentares das mais aguardadas na Comissão de Inquérito à TAP, o ex-adjunto, a chefe de gabinete e o próprio João Galamba. Jogada da semana em dose tripla, portanto, mais daqui a pouco, e agora com uma carta, mais uma em jogo. O Presidente da República vai responder ao que os jornalistas quiserem perguntar às 14h. E apesar de muitos se terem esquecido que há outros problemas e notícias no país, os últimos dias tiveram uma boa dose de educação. Boa, bem, já vamos ver. Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida, os nossos 4 ases estão aqui a postos. Temos 2 naipes sobre este setor da educação. Luís Aguiar Conraria, estás muito bem disposto. Trazes aqui uma carta de ouros para os resultados internacionais na educação. É verdade, tivemos excelentes notícias esta semana de que os nossos alunos ali do ensino, não sei se ainda se chama ensino primário, mas portanto ali do 4º, 5º ano, que tinham feito os testes de literacia internacionais, o estudo PIRLS, e que até tinham subido 3 pontos, o que era absolutamente extraordinário nesta época de pandemia. Estes testes foram feitos em 2021 e, portanto, era incrível. Portanto, fiquei mesmo bem disposto e logo nessa altura decidi que tinha de dar ouros ou copas para este assunto. Infelizmente, rapidamente percebo que isto afinal não são ouros, isto afinal é uma lata. É a lata do ministro que antes de serem conhecidos os resultados e antes de serem apresentados os resultados internacionalmente, nos anuncia dados falsos. Eu não consigo encontrar outra forma de o referir que não esta, dados falsos. Porquê? Porque está a haver uma transição, estes testes estão a ser feitos cada vez mais via computador e, portanto, no caso dos alunos portugueses, numa amostra cerca de 6.000 alunos, há ali 1/4 dos alunos que fizeram os exames escritos tradicionais e 3/4, ou seja, 75%, que fizeram os exames em papel, os exames em digitais, portanto, em computador. E o ministro resolve centrar-se na subamostra mais pequena, onde os resultados foram melhores, dizendo que estes é que eram os exames comparáveis com os 2016, que é o ano anterior para o qual temos dados. Ora, isto é simplesmente uma falsificação dos dados. Não tem outro nome, isto é uma falsificação dos dados. Uma pessoa vai ao site internacional, percebe perfeitamente que a comparabilidade existe com os exames todos e não se pode olhar apenas para uma subamostra, que, em média, considerando todos os estudantes de todos os países, não há nenhuma variação significativa entre os exames serem escritos ou feitos em computador. Ou seja, isto em Portugal simplesmente foi uma coincidência, o facto destes alunos terem tido melhores notas que os que fizeram, do que os que fizeram o exame, os testes digitalmente, então os resultados são simplesmente falsos. O que nós temos é que a performance dos nossos alunos piorou. E mais grave ainda, se bem que isto aqui já não é culpa deste ministro, mais grave ainda, vem a piorar desde 2011. Portanto, de 2011 para 2016, os nossos resultados desceram de 541 para 528 e de 2016 para 2021 não subiram de 528 para 531, como anunciou o ministro, mas sim desceram de 528 para 520. E esta forma de condicionar o debate é terrível. É terrível, porque depois... Quer dizer, eu percebo que um responsável político queira puxar a brasa à sua sardinha. Eu percebo. Mas anuncio os resultados oficiais, e depois um assessor, um chefe de gabinete, seja lá quem for, um aparachique, que escreva um artigo no jornal a dizer: olha, aqui esta subamostra para a qual os nossos resultados até melhoraram. Isso eu até percebo. Agora, pôr isto antes do anúncio dos resultados, porque uma pessoa, quando lê, se formos ler os relatórios, o relatório não faz qualquer menção a esta história da média ter sido um bocadinho mais alta para quem fez em papel.
E já agora, só mais uma nota, antes de passar para outro naipe. Isto é absolutamente desnecessário. É absolutamente desnecessário. Quer dizer, Portugal desceu 8 pontos, de 528 para 520. Eu fiz o download dos dados e pude ver que esta descida, portanto, a descida foi comum a vários países e fui calcular a média da descida da performance nos vários países. E sabem qual foi a média? A média da descida foi de 8,3. Ou seja, Portugal desceu, a sua performance reduziu-se e como reduziu para todos é perfeitamente presumível, é perfeitamente razoável que digamos foi por causa das escolas encerradas no tempo de Covid, desceu exatamente o mesmo que a média dos outros países todos, ou seja, não há aqui nada de extraordinário. É preciso olhar para os relatórios todos e não para os resumos. Não há nada de extraordinário. A única coisa que o Ministro está com isto a evitar é que as pessoas perguntem a seguir então o que é que está a ser feito para recuperar. É isto que ele evita e é isto que ele não podia evitar. Porque isto é que é o importante, que é saber o que é que se vai ser feito para se recuperar. E o que também vai de mal a pior é o Ministério da Educação, Susana Peralta, no que tu consideras ser uma barraca monumental, os coordenadores de agrupamentos de exames colocaram os lugares à disposição e, portanto, sai aqui uma carta de paus. Exatamente. Portanto, o Ministério quis implementar as provas digitais, as provas de aferição em formato digital, que obviamente têm várias vantagens, desde logo na facilidade de correção, não é? Portanto, obviamente que poupar recursos a um Ministério que está, o Ministério designadamente nos professores que trabalham para esse Ministério, que nós sabemos que não há que cheguem, é bom, atenção, portanto, as provas digitais têm as suas vantagens, como não podia deixar de ser. Agora, temos de fazer isto com cabeça, não é? E o que é que acontece? Em primeiro lugar, já agora, as provas digitais, além dessas vantagens, têm também custos. E há investigação publicada que mostra que as provas digitais levam os alunos, as provas de aferição digitais, estamos a falar, obviamente, de alunos jovens, de alunos dentro do ensino obrigatório. Nos Estados Unidos há a investigação sobre isso que mostra que as provas digitais levam a uma diminuição do desempenho dos alunos. E isto é feito com bastante cuidado estatístico. Portanto, eu aqui estou a falar de um paper publicado em 2019 que olha para provas que no estado do Massachusetts e durante 2 anos foram aplicadas as mesmas provas em formato digital e em formato normal, de papel e caneta, e depois, enfim, distribuindo de maneira aleatória aos alunos a umas e as outras. Portanto, são coisas bastante bem feitas e os autores são categóricos a dizer que eles não conseguem encontrar mais nada no desenho desta experiência que possa levar a esta diferença estatisticamente significativa no desempenho dos alunos entre as provas digitais e as provas de papel e caneta, a não ser o formato. Portanto, as provas digitais são uma barreira para estes alunos. Em primeiro lugar. Depois, eu devo dizer que em Portugal foi implementado em 2022 um piloto de provas em formato digital. Esse piloto, supostamente, nós devíamos estar à espera de ter os resultados desse piloto antes de avançarmos para uma aplicação mais generalizada. Eu não conheço, pode ser erro meu, atenção, mas de facto não conheço nenhum relatório oficial acerca desse piloto, mas por acaso conheço uma tese de mestrado da minha faculdade que foi orientada pelo Pedro Freitas, Luís Catela Nunes, Ana Reis e João Pereira dos Santos, só para dar aqui os devidos créditos aos meus colegas, e eles também mostram que há essa diminuição no desempenho dos alunos. Portanto, de facto, há este problema substancial já relativamente às provas digitais, há evidência internacional, fizemos um piloto cujos resultados oficiais eu não conheço esta tese da minha faculdade, já vi este artigo dos meus colegas, e depois também me parece que o momento não é propício a grandes disrupções nas escolas, quer dizer, já bastou o que já bastou, em termos de pandemia, depois de 2 anos de pandemia, 1 ano de máscaras e isolamentos que ninguém percebia muito bem porquê, e depois agora as greves, portanto, mais um ingrediente para a panela a ferver. Exatamente. E fora isso, o que acontece é que de facto se verifica que não havia condições técnicas para fazer estas provas. E aqui eu gostava de citar uma professora, Carmen Machado, que escreveu um artigo esta semana na Visão, e em que ela explica, por exemplo, que a própria password que enviaram para as pessoas que estavam responsáveis pela vigilância das provas darem acesso, para os alunos terem acesso ao sistema no qual tinham de fazer as provas, a password vinha errada, portanto tinha uma confusão entre maiúsculas e minúsculas, eles tiveram que andar ali a fazer trabalho de adivinhação para perceberem qual era a password, e depois disso o sistema estava lento.
E ela diz que entre as 8 e as 9h30, só por uma vez, conseguimos ter todos os alunos a realizar a prova em simultâneo, ou seja, sem quaisquer problemas técnicos. Portanto, um sistema que não está preparado, pronto, enfim, no meio disso, obviamente, não é muito claro qual é que foi a razão que levou a esta decisão conjunta dos coordenadores das provas de se demitirem, mas de facto, por exemplo, a notícia do Expresso fala a tomada a conta-gotas e comunicadas na véspera das provas das regras das decisões específicas relativamente a estas provas e, portanto, obviamente não deixa de ser, enfim, para mim parece mais ou menos evidente que é relacionado com este caos e, de facto, eu não sei muito bem porque é que o Ministério da Educação não está com falta de recursos, não planearam a tempo, provavelmente não foi só culpa deste Ministério, não sei, mas quer dizer, parar para pensar, gerir bem as coisas e, sobretudo, dar um quadro de tranquilidade a estes jovens, porque, repara, tu fazeres uma prova que te dá este nível de stress, tu estás ali a tentar submeter a tua resposta, aquilo não funciona e não sei o quê, também gera ansiedade para exames futuros. Nós não queremos que estes jovens tenham uma associação negativa com momentos de avaliação. Isto é tudo uma atrapalhada sem nome e, de facto, já estava na altura de nós levarmos a sério o futuro e o futuro de Portugal são os nossos jovens que estão neste momento a ser escolarizados. Daí esta carta de paus da Susana Peralta, numa altura em que o braço de ferro entre o Ministério da Educação e os professores continua e, portanto, aqui mais uma acha para a fogueira no que toca a estas provas de aflição que têm motivado muitas queixas. Temos ainda uma carta de paus nesta primeira parte. Jorge Fernandes, aliás, não é paus, é espadas. Aliás, e reservaste essas espadas logo no início desta semana, no nosso grupo de WhatsApp, quiseste logo reservar esse naipe mais cortante para Lula da Silva por nomear o advogado dele durante os processos judiciais de que foi alvo para juiz do Supremo Tribunal Federal no Brasil. É verdade, Lula da Silva, durante as eleições brasileiras, foi apresentado como o grande defensor da democracia liberal, da separação dos poderes e da independência do poder judicial. Eu não quero dizer, claro, que Lula da Silva não é melhor que Bolsonaro, porque é, obviamente. Quanto mais não seja, tem um estilo muito mais urbano do que Bolsonaro. Porque é que é óbvio, Jorge? O que é que é óbvio? O que é que é óbvio? João, podemos fazer um... Não podemos fazer um fora do baralho inteiro sobre isso, mas... Podemos, perfeitamente. Quer dizer, o Lula é amigo do Putin, é amigo do mas em termos chinês... Quer dizer, não, as suas amizades internacionais são muito poucas. O PT tentou comprar a democracia. Susana, mas o nível de buçalidade de um tipo como Bolsonaro... Era isso que eu ia dizer. Desculpa, vai, Jorge, fala tu. É uma coisa. Não, era isso que eu ia dizer. A democracia é outra. Não. Há atos objetivos de Bolsonaro que são conhecidos neste momento de todos. Há aquela invasão... às instituições. Temos de fechar os olhos com muita força para fingirmos que não percebemos que aquilo tem o dedo de Bolsonaro e que teve o seu apoio. Quer dizer, e perante estes dados todos, falares de alguém que, apesar de tudo, sempre respeitou as eleições, perdeu não sei quantas eleições consecutivas, sem nunca pôr em causa a sua legalidade, sem nunca lançar boatos sobre a sua fidedignidade. Quando lhe foi dada a ordem de prisão, foi entregar-se à prisão. Desculpa lá. É uma pessoa que tem respeito pelas instituições. Estás a ser alvo de trunfos, João Marcos de Almeida, mas vamos dar a palavra ao Jorge. Sim. Bom, o que eu queria dizer é que, o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais importante do Brasil, que julgou, inclusive, algumas matérias do Mensalão e do Lava Jato, tem uma vaga para preencher. E Lula acabou de anunciar que pretende nomear Cristiano Zanin, que é o seu advogado pessoal há muitos anos, e que o defendeu em muitos processos nos quais esteve envolvido, para o lugar. Apesar da nomeação ainda não estar confirmada pelo Congresso, porque o Congresso tem ainda uma palavra a dizer, nunca na história democrática do Brasil o Congresso impediu a nomeação de alguém nomeado pelo Presidente. Lula está a ser está a ser alvo de muitíssimas pressões, inclusive por gente dentro do PT, que ainda mantém alguma sanidade, digamos assim. E eu acho que, infelizmente, começa a ficar absolutamente claro que Lula não é nem nunca foi um forte querendo da democracia liberal. Portanto, isto até entra na discussão que estávamos aqui a ter há pouco.
É verdade que Bolsonaro é horrível, é verdade que, quer dizer, nós tivemos esta discussão várias vezes aqui, quer dizer, não vale a pena voltarmos muito mais a tempo. Lula, de resto, tem dado provas nas declarações acerca da Ucrânia que tem sido, que não tem propriamente um amor à democracia liberal tal como nós a concebemos. E toda esta história cheira a que ele quer nomear o seu advogado não só para uma troca de favores, para colocar alguém que o defenda caso algum dia Lula tenha que enfrentar alguma dificuldade no Supremo Tribunal Federal, porque isto é público no Brasil, houve imensas pessoas que Lula nomeou da primeira vez que esteve como presidente e que depois, no momento da verdade, não o defenderam, e ele já mostrou em privado que ficou muito insatisfeito com a falta de defesa dessas pessoas. E agora quer colocar um aliado num sítio-chave, e isto, não, desculpem, isto está muito mais próximo de um comportamento de Orbán ou dos líderes polacos do que propriamente dos defensores da democracia liberal. Não é próximo, Jorge. É um comportamento de Orbán. Não é próximo, Jorge. Diz as coisas como elas são. Exatamente, é um comportamento a Orbán. Apesar do Lula ser o líder espiritual de uma certa esquerda... Ainda não mudou a Constituição. Ainda não mudou a Constituição, Susana, mas desculpa. Mas isto é um movimento de Orbán, como Orbán faria. Susana, dizermos que há um tipo de comportamento semelhante não significa que se tenham que fazer exatamente todos os mesmos atos. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa. Mudar a Constituição no Brasil é diferente de mudar a Constituição na Hungria. Deixa-me só dizer uma coisa. Agora, o comportamento é semelhante. Certo. A discussão que tem havido na ciência política nos últimos anos, 30 segundos, sobre todas estas questões de erosão da democracia, é precisamente esta ideia de atores políticos erudirem por dentro das regras existentes e irem fazendo coisas que, de alguma maneira, vão erudir a democracia sem mudarem as regras formais. E isto é um exemplo clássico. 30 segundos, João Marcos de Almeida, para as tuas copas, para Bernardo Silva. Vamos ter a seguir uma jogada da semana da alta tensão política. Valha-nos aqui o futebol para aligeirar. Um minutinho, vá lá. Bom... eu não me preocupo tanto com a educação, nem com o mundo, nem com o Brasil, e trago uma coisa muito mais lúdica e muito mais simples, que é Bernardo Silva. E eu acho que eu quis trazer Bernardo Silva por 3 razões. A primeira, óbvia, porque Bernardo Silva, para quem não sabe, dos nossos ouvintes, é um grande jogador de futebol português que joga no Manchester City. Fez um jogo extraordinário na quarta-feira, na meia-final da Liga dos Campeões, em que o Manchester City ganhou 4-0 ao Real Madrid e, portanto, apurou-se para a final. E Bernardo Silva fez um jogo verdadeiramente extraordinário. Para quem gosta de futebol e gosta de ver bons jogos de futebol e bons jogadores de futebol, vejam jogar Bernardo Silva, que Bernardo Silva é o paradigma do jogador inteligente. É uma lição de como jogar bem futebol. Ele não joga a bola, ele sabe jogar futebol. Mas as outras razões também têm a ver com outras 2 coisas. Como sabem muitos ouvintes, eu já falei disso, eu sou adepto do Futebol Clube do Porto, mas acho que a clubite em Portugal é demasiado exagerada, e o facto de ser adepto do Porto não proíbe de apreciar bastante os grandes jogadores de futebol, sejam eles feitos no Benfica ou no Sporting. Aliás, Bernardo Silva foi feito no Benfica e é neste momento o meu jogador português favorito, e acho que é o melhor jogador português de sempre. E depois outra razão, eu acho que em Portugal toda a gente fala de futebol, estão sempre a falar de árbitros. Os árbitros para aqui, os árbitros para ali, o que é uma coisa verdadeiramente negativa, e ninguém fala do que é bonito do futebol e o que é verdadeiramente o futebol, que são os jogadores de futebol. Os jogadores de futebol é que fazem o futebol. E ver um jogador de futebol fazer um jogo como eu vi na quarta-feira, Bernardo Silva contra o Real Madrid, é verdadeiramente um hino ao bom futebol, e queria dar copas ao Bernardo Silva, que ele merece, que é um grande jogador, é um jogador inteligentíssimo e, além disso, é um jogador humilde. Não se comporta como uma vedeta, o que também é um exemplo para todos aqueles que gostam de futebol, sobretudo para os mais novos. Vejam em Bernardo Silva um exemplo, se quiserem ser jogadores de futebol. Temos umas copas e vêm aí prometidas espadas na segunda parte. Até já. Baldes de pipocas para ver as audições a Frederico Pinheiro, Eugénia Correia e João Galamba. Não são propriamente os 3 da vida airada, são mais isto aqui. Why would I make them so uncomfortable? It probably has to do with your reputation. I have a reputation? X-Files, Ficheiros Secretos, é a série que esta semana de audições te faz lembrar, Susana Peralta?
Bom, sim, mas eu, como estava a dizer no nosso famoso grupo do WhatsApp, eu não sou assim muito versada em séries, portanto isto remete-me àquilo que eu sou, que no fundo é uma rapariga dos anos 90. Mas eu pensei bastante naquela frase, não é? The truth is out there. Ou seja, a verdade está aí a algures, nós é que não sabemos onde é que ela está, e por isso pensei bastante nos X-Files, porque de facto eu acho que nós estamos embrulhados numa sequência de detalhes, quem é que telefonou, a que horas, os minutos precisos da chamada, quem é que chamou o SIS, afinal o Primeiro-Ministro sabia ou não sabia, os documentos da TAP, afinal o Ministro Galamba leu-os, não os leu, e onde é que eles estavam? Estavam no arquivo da Eugénia Correia ou estavam só no computador do Frederico Pinheiro, para além de todas as outras, toda a outra parte, não é? Quem é que chamou a polícia? Quantas chamadas é que houve para a polícia? Enfim, são de facto... É de facto digno de uma história de Fox Mulder, até porque se houvesse aqui um dedinho, quer dizer, esta história já tem agentes secretos e não sei o quê, portanto repara, se houvesse assim um dedinho do além, e até ajudava a explicar, por exemplo, o encerramento das portas, já agora. Essas portas que ninguém mandou encerrar, mas que estavam todas fechadas, as da garagem, as do resto do chão e tal. E o Ministro não quis saber quem é que encerrou, o Ministro não se mesmo posteriormente. Não se preocupou com isso, nem a própria chefe de gabinete. E, portanto, isso podia explicar, não é? Podem ter sido os mesmos extraterrestres que raptaram a irmã do Fox Mulder. Não sei, fica esta hipótese de trabalho. Fica a sugestão para os senhores deputados e senhoras deputadas para a continuação da comissão de inquérito. Sim. Mas eu queria dizer que há duas coisas que nós sabemos, não é? Portanto, há muitas verdades que estão out there e que nós havemos descobrir ou não, mas há duas que sabemos. E as duas que sabemos são a seguinte. A TAP foi gerida de uma maneira perfeitamente irresponsável, perfeitamente informal, sem processos, quer dizer, mesmo aquela história da... Eugénia Correia começa a dizer, mas estas notas eu não sei a veracidade delas, porque de facto isto foram redigidas pelo Frederico Pinheiro e depois não há, e ela tem toda a razão, as outras pessoas presentes na reunião não comprovaram aquelas notas, mas isso quando nós fazemos uma reunião, normalmente faz-se uma ata, que todos os presentes na reunião leem e enfim, dão o seu acordo ou não acordo, dão sugestões, fazem alterações, até que se chega a um documento escrito, assinado por todos e diz, esta reunião passou-se assim. Portanto, ela diz isso no fundo, quase para desqualificar as notas, não percebe é que isso desqualifica o trabalho daquele Ministério que faz reuniões com a CEO da TAP e não redige uma ata que permita, no fundo, ter um registro escrito no qual toda a gente se reveja. Portanto, essa é a primeira verdade, não é? A TAP foi gerida de maneira amadora, informal, isso não pode ser. Nós enfiámos lá 3,2 mil milhões dos nossos parques de dinheiros públicos, foi porque supostamente, enfim, se a TAP fosse à falência, o país ia ao fundo com ela e parece que não. Parece que afinal o país vai ao fundo é com o salvamento da TAP. Segunda verdade? E a segunda verdade é a questão do SIS, não é? Parece evidente que houve um envolvimento do SIS que foi ilegal, que ainda por cima as várias versões não concordam, portanto, mesmo que se eles quisessem defender a legalidade daquilo, pelo menos que concordassem todos numa história para contar, mas nem isso, quer dizer, ou arroba ou não arroba, afinal o Primeiro-Ministro não sabia, mas afinal houve uma chamada para o Primeiro-Ministro, foi a chefe de gabinete, não fez, quer dizer, e de facto estas duas verdades são em si, não podemos parar a comissão de inquérito, porque estas duas verdades em si já chegam para colocar em causa a legitimidade deste Ministro e provavelmente deste Governo. Já vamos a mais pormenores destas três audições, mas antes uma informação que surgiu só há pouco. O Presidente da República tinha agenda oficial só às 2h30 da tarde, é a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, mas chamou os jornalistas para responder ao que quiserem perguntar meia hora antes, às 2 da tarde. Terá estado também João Marcos de Almeida, Marcelo Rebelo de Sousa com balde de pipocas a assistir a isto tudo e vem aí agora a tal prometida demonstração da vigilância apertada? Sim, eu não sei se ele estava com um balde de pipocas, mas que assistiu a tudo, assistiu seguramente. E ele próprio disse que ia assistir, sim. Claro, tem que assistir, aliás. Quer dizer, se até nós tivemos, quanto mais o Presidente da República. Não é? Quer dizer, ele tem que assistir mesmo. Não é? E eu estou curioso para ver que tipo de comentários é que vai fazer. Mas eu acho que há aqui duas questões, para mim, são centrais. Uma delas, obviamente, é o SIS, que é a questão mais grave de todas. É gravíssimo, já falámos disto noutros programas, tem sido referido por muita gente. É gravíssimo que se use o SIS com um cidadão para uma questão de confronto político ou de divergências dentro de um gabinete político. O SIS não pode ser utilizado para essas circunstâncias. Mas o que é interessante é que, como disse a Susana,
nós não ficámos nada esclarecidos sobre quem é que teve a iniciativa de utilizar o SIS. Quer dizer, a história da utilização do SIS, do recurso ao SIS, está por contar. Essa história não existe. Nós não sabemos essa história. E o próprio ministro João Galamba tem agora uma nova versão sobre isso. Mas tudo o que foi dito ontem não esclareceu. E aqui a minha questão, eu levanto a seguinte questão. Será que foi António Costa, o primeiro-ministro, que disse para usarem o SIS? Porque as divergências são de tal maneira, eu acho que estão a tentar proteger alguma coisa. Estão a tentar proteger alguém. E esse alguém só pode ser o primeiro-ministro. Eu não me espantava que tivesse sido o primeiro-ministro que disse para chamarem o SIS. Até porque há outra questão que para mim é absolutamente enigmática, que eu não consigo entender. Como é que António Costa liga ao seu futuro político a João Galamba? Foi o que ele fez quando recusou demiti-lo. O que é que João Galamba sabe? O que é que João Galamba pode fazer se fosse demitido por António Costa? Porque é muito estranho. Eu não consigo entender como é que António Costa liga ao seu futuro político a João Galamba. Quer dizer, aquela audição de João Galamba de ontem foi de uma pobreza. A incompetência no ministério dele é uma coisa verdadeiramente extraordinária, como disse há pouco a Susana. Portanto, tudo isto para mim não faz sentido. E há outra coisa que não faz sentido, que é também o segundo ponto que eu queria sublinhar. O bullying que estão a fazer sobre o Frederico Pinheiro. Quer dizer, eu não quero também tratar Frederico Pinheiro como um inocente. Ele não é inocente. Ele trabalhou com este governo porque quis, reviu-se seguramente, revia-se em muita coisa que o governo fazia. Agora, o bullying que estão a fazer sobre ele é inaceitável. E, sobretudo, vale a pena recordar, é inaceitável o que o Primeiro-Ministro disse em público, em São Bento, sobre um membro de um gabinete, sobre um adjunto do gabinete. Mas não só é inaceitável, porque há um exemplo de um bullying político que eu nunca vi em Portugal, um primeiro-ministro contra um adjunto, como também é estranhíssimo. É estranho. Por que razão? Normalmente o primeiro-ministro não ataca adjuntos de gabinetes de outros ministros. Portanto, esta história está toda muito mal contada. A impressão que eu tenho é que tudo começou com uma mentira inicial e agora vão de mentira em mentira para ter que esconder a mentira inicial. Portanto, é uma história que vai acabar muito mal. E uma história tão mal contada que leva... Vai acabar muito mal. E João Galamba disse uma coisa muito interessante ontem na audição. Ele disse qualquer coisa do género: a verdade dá muito trabalho a contar ou dá muito trabalho a ser explicada. Quer dizer que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Onde é que a verdade dá trabalho a ser explicada? A verdade é o mais simples de tudo. É dizer a verdade. O que dá trabalho é mentir. Isso é que dá muito trabalho. E a impressão que eu tenho da audição dele e da chefe de gabinete é que eles prepararam uma versão e querem se manter fiéis àquela versão. Não estão a responder de um modo autêntico, genuíno, automático às perguntas que são feitas. Reconstruir a verdade dá trabalho, é a frase de João Galamba de ontem. Não, o que dá trabalho é criar uma versão assente mentiras. Isso é que dá muito trabalho. Há pouco o PSD pediu e disse que transmitiu, Luís Montenegro diz que transmitiu ao Primeiro-Ministro a demissão da Secretária-Geral do CIRP, do Conselho de Fiscalização das Secretas. Estamos a falar de Graça Mira Gomes, além de insistir também Jorge Fernandes na demissão de João Galamba. Temos tido aqui agora várias consequências das audições de ontem. A ver, vamos no que dá. Sim, eu acho que a declaração de Montenegro tem um detalhe que não sei se, quer dizer, não sei até que ponto é que está a passar despercebido, mas acho que há um detalhe importante, que é: Montenegro afirmou que ontem de manhã falou com António Costa e que lhe disse, bem, que faça toda esta situação, que no fundo deveria haver a demissão da Secretária-Geral do CIRP, Graça Mira Gomes, e que António Costa terá liminarmente recusado. Portanto, e Montenegro tira daí uma conclusão que eu acho que é uma questão óbvia, que é, das duas uma, ou o CIRP fez tudo como devia ter feito e seguindo ordens superiores, e aí Graça Mira Gomes terá as condições para continuar, mas tem de vir a público, no fundo, explicar quem lhe deu as instruções e que instruções foram dadas, ou então, de facto, Graça Mira Gomes agiu, e todos os serviços que estão sob a sua tutela agiram de forma, digamos, em roda livre, e aí então terá mesmo que se demitir. Portanto, a partir do momento que António Costa segura a Secretária-Geral do CIRP, isto é assumir que ela fez tudo certo e que fez tudo certo em cumprimento de ordens.
e, portanto, sendo assim, ela tem que vir a público dar explicações. Ou à Comissão Parlamentar de Inquérito, enfim, noutro fórum Estás qualquer. à espera de algum outro bode expiatório? Bem, eu não sei se é um bode expiatório, quer dizer, vamos ver, eu acho que João Galamba, vamos ver, olhando para tudo aquilo, há várias coisas, na minha opinião, que devem ser, enfim, enfatizadas. Em primeiro lugar, é o estilo. Tanto Galamba como a sua chefe de gabinete voltaram-nos a trazer o estilo entre o blasé e o arrogante de José Sócrates, tudo aquilo, a maneira como eles se dirigem, eles parece que estão acima de escrutínio, estão quase enfadados por estar ali. Depois, aquilo que o João já disse, e a Susana também, a maneira como aquele gabinete, independentemente daquilo que aconteceu, e independentemente, digamos, do SIS, etc., João Galamba tem que ser imediatamente demitido por incompetência. Incompetência pura. Porque a maneira como aquele gabinete é gerido, quer dizer, mensagens do WhatsApp, aparentemente João Galamba saberia há semanas que havia um assessor que iria para lá tirar fotocópias, não se sabe muito bem de quê, mas ele não agia. Quer dizer, o ministro sabia de um potencial espião, ou enfim, seja lá o que isso for. Mas ele deixava aquilo andar, até que houve um dia que aconteceu outra coisa qualquer em que ele decidiu agir. Portanto, João Galamba não tem as mínimas condições para permanecer enquanto ministro. Independentemente de tudo isto, porque isto mostrou à sociedade que o gabinete dele é gerido de forma à roda livre. E ele, politicamente, é o responsável por tudo o que acontece no gabinete. Não é. E ontem recusou responder a essa pergunta do PSD. Paulo Rios de Oliveira perguntou-lhe claramente quem era o responsável político e ele não quis responder. É evidente que é ele, mas isto não é ele em particular. Qualquer ministro de qualquer governo é o responsável político de tudo o que se passa no gabinete. Não é chefe de gabinete, nem é o assessor. Portanto, o responsável é ele. E, quer dizer, ouvindo com muita atenção o que Galamba disse, e enfim, aquilo que foi a dada altura tudo era demasiada informação, e eu acho que há um papel que os jornalistas teriam aqui a fazer, que era ouvir e escrever com muito detalhe tudo aquilo que foi dito pelos três depoentes até agora, porque eu acho que há imensas contradições, quer dizer, interna, não só entre as duas versões de Frederico e de Galamba e a chefe de gabinete, mas, quer dizer, o próprio Galamba e a chefe de gabinete, a dada altura, disseram imensas coisas que não pareciam fazer sentido e contradiziam-se, e depois, quer dizer, a dada altura, há coisas absolutamente inverosímeis. A ideia de que Galamba estava no Ministério e a chefe de gabinete chamou o CIRP, ativou o CIRP, e Galamba ficou às escuras completamente durante 1 hora e tal, apesar de já ter sido avisado por José Luís Carneiro que tinha que ser ativado o CIRP. Mas quer dizer, e a chefe de gabinete ativa o CIRP e não o vai informar, e ele fica só às 11 da noite é que sabe isto. Quer dizer, há tanta coisa por esclarecer que eu muito sinceramente, eu não sei muito bem como é que saímos disto, e acho que António Costa tem a obrigação por política. Se Galamba é o responsável político do Ministério, António Costa é o responsável político do governo todo, inclusive é do que se passa com Galamba e com o seu Ministério. E por falar em António Costa, a Iniciativa Liberal esta manhã já veio pedir que o Primeiro-Ministro vá presencialmente à Comissão de Inquérito à TAP. Luís Aguiar Conraria, é quem está em causa agora, António Costa? E já agora acreditas que ele possa sair? Eu acho que sim, que é ele que está em causa. Quando nós estamos a falar do SIS, e aqui o que de mais grave se passa aqui, o que tem mesmo de ser esclarecido e não pode ficar por esclarecer é a questão do SIS e da atuação do SIS, acho que realmente o que está em causa é Costa. Pelo menos devia ser, porque realmente isto começa a ser esquisito. Uma pessoa até hoje nunca tinha ouvido falar em chefes de gabinetes. Pela simples razão de que qualquer palermice que um chefe de gabinete fizesse, a responsabilidade política era do ministro ou do secretário de Estado da pasta. Portanto, esta coisa agora da chefe de gabinete de Galamba ser uma entidade autónoma de Galamba que serve para Galamba se proteger, portanto esconder-se nas saias dela, como disse o João, é uma coisa extraordinária. E de facto nós percebemos que
Uma pessoa percebe perfeitamente nos vários depoimentos que há histórias mal contadas, percebe-se perfeitamente que há omissões que são feitas para proteger alguém, como por exemplo a história de não dizerem quem é que chamou, quem é que mandou fechar a porta. É óbvio que sabem quem é que mandou fechar a porta, não querem dizer porque neste momento, porque quando se fala em sequestro, não querem estar a denunciar a pessoa que potencialmente terá mandado cometer um crime, não é? Portanto, uma pessoa percebe, eu percebo isso e, portanto, até nem levo muito a mal que não digam quem é que mandou fechar a porta. Realmente até seria mandar mais uma vez uma secretária a dizer que a culpa era da secretária. Portanto, há certas mentiras que se percebem. Ou omissões, melhor dizendo, que se percebem. Agora, quando falamos do SIS, quer dizer, toda a história é verdadeiramente inverosímil, como estava aqui o Jorge a dizer, quer dizer, a ideia de que a chefe de gabinete contactou o SIS sem dizer a Galamba é absurdo. É absurdo, mesmo admitindo que isso fosse verdade, era absurdo que tivesse 1 hora e tal com ele no Ministério sem dizer. É absurdo que Galamba contacte o MAI, portanto, o Ministro da Administração Interna, o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, a Ministra da Justiça, depois já nem sei quantas pessoas eram, aqueles eram 5 ou 6 pessoas, e que não tenha contactado António Costa. Quer dizer, é tudo tão inverosímil que obviamente estão a querer proteger alguém. E aqui o alguém que mereça tantas mentiras, diria eu que esse alguém é António Costa. E acho que António Costa está atravessado nisto, e acho que se calhar, mais do que dizer que o futuro de António Costa está agarrado ao de Galamba, eu diria mais que António Costa está agarrado aqui à questão do SIS, independentemente do Galamba. Quer dizer, se calhar foi mesmo António Costa que mandou ativar o SIS, mas mesmo que não tenha sido, a responsabilidade política do SIS é dele. E aquelas versões, aquelas historietas que nós estamos a ouvir do SIS, de vir logo um comunicado a dizer que não foram feitas nenhumas ameaças, mas como é que sabem? Por acaso tinham um agente sob escuta? É que sim, sob escuta mostrem as gravações, a gente fica já a saber se houve ameaças ou não. Quer dizer, esta ideia de que o SIS vai buscar um computador à casa de alguém às 11 da noite e pronto, e isto é tudo normal. Isto é tudo tão esquisito. Que sim, acho que é o António Costa que está em causa e acho que é António Costa que tem de prestar esclarecimentos. Absolutamente. E há aqui outro ponto que é que parece cada vez mais claro que se Galamba tiver que se demitir, é muito difícil o governo continuar em funções. Não sei como é que o governo vai continuar em funções. Eu já não percebo como é que está em funções neste momento, sinceramente. Quer dizer, percebo, é o problema de não haver uma alternativa que seja óbvia, mas quer dizer, acho que neste momento eu não me lembro de nada tão grave como isto que se está a passar. Quer dizer, eu não quero que demitam já o governo, porque eu queria mais um mês para ver se conseguíamos esclarecer tudo o que se passou com o SIS. Mas, quer dizer, acho que verdadeiramente as instituições democráticas estão em causa e eu não acho que alguma vez tenham estado... Nós falávamos, eu sou do tempo em que nós falávamos do Cavaco Silva, quando tinha maioria absoluta, que era acusado da ditadura da maioria. Lembram-se? Era o slogan da esquerda, na altura da maioria de Cavaco Silva, que era falar contra a ditadura da maioria. Quer dizer, pelo menos que eu saiba, ou que eu me lembre, não havia destas coisas... Também não havia o grau de escrutínio que tens hoje em dia. Mas olha, deixa-me só dizer uma coisa, o Ministério Público já está em cima desta história do SIS, portanto, nós não precisamos da Comissão Parlamentar de Inquérito para isso. Ou, em todo o caso, espero eu que o Ministério Público tenha meios mais musculados para ir perceber a verdade do que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, e esta cacofonia, na verdade, também já cria demasiado. Eu acho que, pronto, eu não estou a criticar o trabalho dos deputados, que aliás têm feito um trabalho ótimo, e devo dizer, Lacerda Salles também. Mas, é verdade, sim, até porque Salles tem estado impecável, e mesmo, devo dizer, até na forma como fala com Ventura, comparando com outras pessoas com responsabilidade na Assembleia da República, tem estado, de facto, sem mácula. E não são só baldes de pipocas, isto também precisa de baldes de café. Portanto, atenção, chapô, Lacerda Salles. Não, eu queria dizer o seguinte, às vezes eu não estou a criticar, e acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem de fazer o seu trabalho, demora as horas que demorar, portanto, mas
este foco excessivo, às vezes, nos detalhes, liguei às 21h05, às 21h03 e não sei o quê, às vezes também distrai-nos um bocadinho do essencial. E eu espero que o Ministério Público consiga, de facto, fazer este inquérito de maneira indo mais ao âmago. E o âmago é isto, é do SIS. Isso é verdade. A história da pancada no gabinete, quem é que se escondeu na casa de banho, quem é que não se escondeu, tudo isso é irrelevante, quer dizer. Houve uma discussão, as coisas não correram muito bem, mas isso é irrelevante. A Justiça vai fazer o trabalho que tem de fazer. Ainda há no ar cheira a pipocas e a café. Vêm aí seguramente mais temporadas desta série Ficheiros Secretos à Portuguesa. Para quem nos ouve na repetição do programa na rádio ou em podcast, estamos em direto neste momento, ao meio-dia de sexta-feira, mas esta crise política sem fim, a cada hora tem tido cada vez mais desenvolvimentos. As audições na Comissão de Inquérito à TAP têm sido esclarecedoras. É a pergunta que lhe deixo, Sr. ouvinte, que nos ouve através do Spotify. Eu sou Vanessa Cruz, estaremos de regresso com os 4 Ases na próxima semana.